Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Emma. Hoje é o último domingo, perdão pelo roto, acabei de beber água, fiz. Hoje é o último domingo, né, do mês de setembro. Semana que vem, não nessa, mas na outra, eu estarei completando 4 anos como criadora de conteúdo. E exatamente no dia 1º de outubro eu criei a conta Emma Livros para Emma, né? O nome de usuário Emma G Books. E foi uma experiência que mudou minha vida. E é disso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Cara, eu tô na internet, tipo, desde 2007, desde 2006. E foram coisas, assim, eu vi muitas coisas, eu vi muitos conteúdos, eu vi muitas mudanças nas redes sociais, eu vi redes sociais indo embora, eu vi redes sociais ascendendo. Depois eu entrei no momento de fã, onde eu fiquei pelo menos uns 10 anos sendo criadora de conteúdo. Assim, eu não era criadora de conteúdo, eu fiquei por trás de um fã-clube por cerca de 10 anos. Depois eu passei a ser criadora de conteúdo por mais 4 anos. E assim, são experiências assim que não dá para esquecer. Outros são alguns momentos foram esquecíveis, outros foram inesquecíveis. Foram mudanças, foram montanhas russas, foram desafios. Antes de virar parte de fã-clube, eu só entrava na internet para jogar joguinho, os jogos.com, jogos da Barbie. Quem foi criado nos anos 2000 como eu sabe como foi essa jornada. E depois eu passei, né, a entrar como fã, que foi onde eu comecei a entrar no mundo de edição de fotos. Eu fazia por diversão, eu escrevia fanfic, essas coisas. Eu fazia coisas para o meu Twitter crescer, que era a rede que eu tive, que era completamente diferente do Orkut, que o Orkut ele era mais voltado para jogos, interação, socialização, aquela coisa bem saudável. E depois foi pro Twitter, né, onde tinha muitos fãs, tinha jeitos, né, a gente fazia de tudo para aproveitar esse momento entre fã e ídolo, a gente fazia de tudo para crescer, porque o algoritmo no Twitter na época era muito diferente do que nós temos hoje. Muitos recursos que o pessoal tem hoje no Twitter não tinha nem metade, não tinha nem capa. O que a gente tinha era uma timeline que tinha começo, meio e fim e um plano de fundo transparente que dava para colocar fundo colorido, um ícone, uma bio e GIFs. Só isso. Depois que foi evoluindo, tinha capa, tinha não sei o quê. As postagens chegavam no modo automático, né? Conseguia, tipo, a gente ganhava seguidores muito fácil, de forma orgânica, a gente se indicava. Foram coisas diferentes, foram muitas experiências, né? Quem nunca ficou mandando mais de 100 tweets para conseguir que seu artista favorito te notasse? Eu fui notada por alguns, eu fui notada pela Jasmine Villegas, fui notada pela Jéssica Jarrell, fui notada por gravadora, fui notada assim. Tive a Iggy me seguindo, inclusive, na época. Muitos verificados me seguiam. Mas, infelizmente, o meu objetivo... Na época, meu objetivo era ser seguida pelo Bieber. Mas, infelizmente, eu não consegui. Eu consegui ser notada pela mãe dele, na época. Fui notada pela minha banda favorita, pelo amigo do Bieber, na época. Assim, as coisas eram muito mais fáceis, era diferente, era mais louco, mas houve umas mudanças, teve interferência da mídia, teve a entrada das pessoas mais velhas entrando, foram experiências assim
completamente diferentes. Eu acho que quem participou dessa época de fã conseguiu se desenvolver, se descobrir como é que chamam em suas profissões. Alguns viraram cantores, outros viraram estilistas, outros viraram programadores, outros viraram publicitários, outros viraram design gráficas como eu, outros cuidaram de mídia, né? Tô falando dessa galera, não só fez parte de fã, mas também fez parte de fansite, como foi o meu caso, que eu participei da Madison Bia, fiquei muito pouco tempo, mas foi lá onde eu aprendi a cobrir premieres, premiações, enfim. E acompanhava as tretas, sabia quem estava por trás de cada perfil de artista, se era o próprio artista, se era o empresário, como aconteceu muitas vezes com a Carly Rae Jepsen e o Justin Bieber, né, que eles escreviam de forma informal e o empresário fazia de forma formal e promovia outros artistas, um no outro, um na conta do outro. Eu acho que eu ganhei uma certa carga, que isso contribuiu para que eu chegasse a ser criadora de conteúdo. Eu nunca me vi assim sendo criadora de conteúdo, tanto que na época que explodiu o YouTube, que todo mundo começou a ganhar muito dinheiro, monetização, aquele alvoroço que teve na mídia, aquela pressão, aquela glamorização. Olha, você pode ganhar dinheiro com o YouTube. Olha isso, ó, fulano de tal ficou rico, ciclano de tal ficou rico, e todo mundo começou a querer que seus filhos criassem conteúdo, ou eles queressem criar conteúdos. Assim, explodiu, né? Chegou num patamar, assim, muito grande. Na época, assim, as coisas eram orgânicas, o algoritmo estava sendo criado, configurado, testado para chegar onde quer chegar, com quem deve chegar, isso e aquilo, qual tipo de conteúdo. Exatamente isso. Mas eu nunca me vi nisso, né? Eu acho que nessa época eu me via como mais em outro ramo, né? O ramo de música, o ramo de atuação. Eu sempre me vi nisso. Eu nunca me vi criando conteúdo, para ser honesta. Foi a criação de conteúdo que basicamente me escolheu. Por motivos muito tristes, mas foi. E foram longos 10 anos, que no final me deu trauma, assim, do fã, e que me levou a criar conteúdo. Há 4 anos atrás, neste exato momento, eu estava... Há 2 semanas atrás, neste exato momento, eu estava no dia 24 de setembro, eu estava passando por um momento horrível, que posso contar no futuro, mais à frente, em um vídeo, onde me fez sair do Twitter de vez. Antes eu olhava como uma coisa ruim, eu estava mal, eu me sentia como se eu fosse um cachorrinho que tinha sido espancado, machucado por horas, e não estava com uma confiança muito boa. Estava completamente mal, tinha perdido amigos, eu tinha, assim... Basicamente, eu fui expulsa. Né? Não pela plataforma, assim, moderadores, gente grande, não. Foi os próprios usuários que fizeram isso comigo. Então, assim, me abalou muito. Não é fácil você receber mais de 100 mil tweets horríveis por segundo. Imagina, você abrir a tela do seu computador, pronta para mais um dia, pronta para uma interação de tweet, e de repente, por causa de uma coisa que você fala, tem 100 mil tweets de ameaças vindo para você, né? E uma maldade por trás, né? Uma intenção maldosa por trás. Eu acho que, assim, foi traumatizante? Foi. Eu olhava para trás e achava, nossa, foi a pior coisa que me aconteceu. Mas olhando agora, me fizeram um favor, porque
No dia 1º de outubro, eu criei o meu Instagram Livros para Emma e comecei a criar conteúdo de livros. Eu ainda estava muito receosa. Antes de criar, eu fui buscar respostas, né, para saber se eu não teria problemas depois, se aquilo que aconteceu no Twitter viria atrás de mim me assombrar. Falou que não. Eu estava começando do zero, comecei a usar os livros que eu tinha em casa, depois fui fazendo parcerias, fui aprendendo como lidar com o Instagram, porque eu nunca tinha usado o Instagram. Eu tinha Instagram, tipo, privado, para postar bosta nos stories e partilhar pensamentos ali, já que publicamente eu não tinha mais coragem de falar, não tinha... Pra ser honesta, eu sentia mais medo. E isso, assim, não foi legal, não foi nada agradável. No início foi difícil, você pensa, nossa, que injusto, eu não posso mais falar publicamente, ou eu tenho que me filtrar, assim, de uma forma como se eu estivesse peneirando um suco ou peneirando um leite e não deixar a nata cair. É mais ou menos essa equivalência ao mais próximo que eu consigo comparar. E isso é extremamente complicado, né? Você tem que se filtrar, se diminuir por conta de situações, de pessoas maldosas, de pessoas que pegaram no seu pé, que depois de 2 semanas que eu desapareci, tinham desaparecido, o ato já tinha sido deletado e era isso, né? O Twitter já não era mais o mesmo, então eu posso dizer que foi um favor que me fizeram fazer aquela maldade toda, porque me levou a uma experiência, assim, que é gratificante. Eu consegui me reerguer. Claro que eu não tenho os mesmos seguidores, a quantidade de seguidores que eu tinha naquela época. Eu tinha 13 mil seguidores no Twitter e hoje eu só tenho quase 3 mil, né? Eu ainda tô caminhando para chegar aos 3 mil e eu espero que até o ano que vem eu consiga recuperar tudo isso. Vou caminhando devagar. Eu consegui ter 1 milhão de views em um vídeo simples, consegui, com livros que eu já tinha em casa, um tripé pequenininho, começar essa jornada. Comecei a fazer POVs, comecei a melhorar minhas edições, comecei a abrir o TikTok depois, esse ano eu abri o YouTube, como vocês estão vendo agora. Eu estou mudando estratégias, estou mudando a personalização e tem sido, assim, gratificante. Já fiz premieres, já fui notada por diretora de Oscar. Entrei num mundo que eu não imaginava que era possível entrar, que eu conseguisse lidar. Como eu disse, eu nunca me vi sendo criadora de conteúdo, eu nunca me vi sendo fã de ator, e eu fui. E todos os mitos, todas as coisas que eu tinha, pensamentos em relação ao mundo do cinema foi abaixo, sobre Hollywood foi abaixo, e muita coisa mudou em mim, né? Porque, assim, além de criadora de conteúdo, eu também sou consumidora. Antes de criar conteúdo, eu já vinha notando algumas coisas que estavam me chateando e que estavam me dando um pouco de medo, né? De, sei lá, um dia acabar criando conteúdo, sei lá. Me dava medo de postar algo, nem precisava ser criadora de conteúdo, assim, de postar algo completamente irresponsável. Dá pra entender? E isso, tipo, postar algo irresponsável em benefício a mim, eu não me sentia, assim, bem com isso. E eu adotei uma postura mais crítica. E porque, assim, quando você é criador de conteúdo, você olha para os dois lados. O lado de ser um consumidor e o lado de ser criador de conteúdo. Ambos andam de lado a lado, porque, assim, você
pode postar o que você quer, o que você gosta, mas também postar o que o público precisa. É complexo ser criador de conteúdo, é gostoso? É, mas ele é muito complexo, porque você tem que fazer estratégias. Hoje eu vejo todo mundo querendo ser criador de conteúdo, mas ninguém tem paciência de sentar aqui e falar que nem eu. Ninguém tem paciência de sentar aqui e passar horas procurando um áudio para dublar no Reels, um áudio para dublar no TikTok, uma estratégia, ou prestar atenção no que as pessoas estão pesquisando, ou, entendeu? Ou, assim, caçar o conteúdo para postar, né? Que o pessoal tem ainda essa mesma ilusão, que é só criar e postar e ponto. Não tem edição, não tem nada. Não se ligam que isso tem um trabalho por trás. Quando você é espectador, você pensa que tudo é fácil no mundo dos criadores. A parada não é bem assim, né? A gente passa perrengues, a gente tem que pensar em estratégia. Não é todo criador de conteúdo que tem uma equipe mega gigante, que tem relações públicas, que tem gente do marketing, que tem estilista, que tem editor, que tem isso. Não é todo mundo que tem essa vibe, e eu sou uma delas, né? Eu faço basicamente tudo sozinha, sou eu que edito capa, sou eu que tiro foto de capa, sou eu que venho aqui, sou eu que todo começo de mês eu tô colocando nas minhas notas quais são os assuntos que entram, sou eu que tenho que ficar de noite olhando quais assuntos estão em alta, quais áudios eu tenho que dublar, né? Na minha agenda é praticamente um assunto e 2 áudios por dia, de segunda a sexta, para subir no engajamento, olhar quais são os recursos que o Instagram está oferecendo, quais são as mudanças que o TikTok está fazendo, que o YouTube tem fazendo. É bastante coisa, bastante complexo. E não é uma coisa assim tão fácil que as pessoas pensam, né? É só postar e acabou. Ah, mas você tá postando conteúdo de livro. Não compensa. Quem é que lê livro? Cara, compensa você ser criador de conteúdo de livro, de filmes, de séries, voltado para esse nicho. Qualquer um pode fazer? Pode, mas você tem que ter muita paciência. Tem gente que quer ser criador de conteúdo, mas quer que as coisas sejam fáceis, que seja que nem ocorreu lá para 2014 e 2015, que a galera tinha um algoritmo fácil, né? Que o algoritmo simplesmente ele entregava de forma rápida, clássica e pronto. Eu me arrependo de ter virado criadora de conteúdo, eu não me arrependo. Que assim, desenvolveu um pensamento crítico para mim, como eu disse, o que aconteceu comigo há 4 anos atrás, antes de ser criadora de conteúdo, foi mais um favor. Foi triste, foi, mas terminou sendo um favor, né? Me direcionou num caminho imaginável. Eu não me arrependo de criar conteúdo, mas eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para me dedicar assim, mais, buscar conteúdos mais. É isso. Buscar conteúdos, conseguir equilibrar assim entre o pessoal e a criação de conteúdo. Eu acho que eu queria mais isso, mas estamos indo, né? Cuidando disso. Eu passei por perrengues, eu não vou dizer que foi tudo flores no mundo da criação de conteúdo. Eu vi coisas que não eram legais. Eu quase perdi minha conta esse ano por conta de grupos de engajamento. Eu tentei entrar e deu um maior BO para mim. O Instagram estava identificando como se fosse como é que chama? Como se fosse spam. E eu tava quase perdendo a minha conta. Vira e mexe, o Instagram não quer entregar meu conteúdo, aí você tem que se reinventar, encontrar um novo método, achar um editor bom e legal. Eu ainda tenho que trocar de editora, eu tô com 2 editores. É isso. Eu sou muito grata por esses 4 anos como criadora de conteúdo, pelas
pelos autores que me notaram, pelos diretores que estão me notando, pelas empresas que estão me notando, de ofertas de colaboração do Instagram, graças a Deus, está conseguindo entregar conteúdo. Eu fiz bastante coisa, né? Eu troquei minha foto de perfil depois de 4 anos, eu troquei meus fixados, estou mudando a estética do perfil aos poucos, estou focando em novos projetos, em premieres. A minha meta de leitura era até 50 livros, mas esse ano eu acho que não vou conseguir chegar aos 50 livros lidos, o que é triste, mas fazer o quê? Isso não me faz menos leitora. Bolar mais ideias, mais projetos. Eu espero que os próximos 4 anos, que venham mais 4 anos para mim, criando conteúdo, enfocando em novos projetos, até mesmo em projetos maiores, diferentes, realizando talvez alguns sonhos. Assim, é gratificante, mas não é para qualquer um, não. Eu acho que se eu não tivesse tido esse background que eu tive como fã, talvez eu teria me ferrado muito com criação de conteúdo. Mas a experiência que eu tive por lá me ajudou bastante a estar aqui. Então, feliz 4 anos para o Livros para Emma, que agora vai passar por mais algumas mudanças, né? Eu tô fazendo as transições aos poucos, eu ainda quero focar muito em arrumar o meu perfil do TikTok, né? Conseguir balancear e colocar os mesmos conteúdos, tanto no TikTok, tanto no Instagram de forma igual, deixar o feed igual, que eu não tô conseguindo, focar um pouco mais no meu Threads. E é isso, eu acho que esses são os meus objetivos pelos próximos 4 anos e trazer novos projetos. Esse ano ainda lancei um conto, eu ainda estou escrevendo outro, que é a continuação daquele, e vai ter mais um conto para encerrar já o ponto, né? Encerrar, fechar aquele ciclo. E é isso, eu estou orgulhosa de mim pelas marcas que eu atingi, né? Atingi cerca de quase 1 milhão para distribuir de conteúdo esse ano. Já é o maior período, né? Eu atingi cerca de 300 mil visualizações aqui no YouTube. Já atingi o que mais? Já atingi 80 mil, né, visualizações totais em mensal no Livros para Emma anos atrás. É muita coisa, é muita memória, é muito... Eu tive até a autora do meu filme favorito me desejando parabéns, e isso é demais, isso é perfeito. Se você quer criar conteúdo, seja para o YouTube, seja para o Instagram, seja para o TikTok, não vai esperando fama e reconhecimento de primeira. Começa a se divertir, começa a criar um público, começa a gerar conexão com aquilo. Busque ter tempo, paciência e honestidade também. E é isso. Tirando esse problema que aconteceu comigo dos grupos de engajamento, que quase me fizeram perder minha conta, né? Por conta que estava identificando como spam. Eu sei, eu lembro, né, os alertas que o Instagram estava dando para mim. Eu acho que é perfeito. Eu não me vejo sem criar conteúdo. Pode ser que se um dia eu trocar de profissão, pode ser que a minha criação de conteúdo diminua, não seja mais tão intensa, mas venha de outro formato. E é isso. É tudo que eu tenho que dar para você. Você ser esperto, você filtrar o que você vai dizer, não de uma maneira ruim. Você criar seu público, você aprender coisas novas, estar disposto a fazer isso, ter disposição para ter paciência em editar e criar conteúdo.
você ter amor, carinho, dedicação com isso, investir nisso que a gente precisa. E é isso. Curta, comenta e compartilha este vídeo com mais pessoas e até a próxima. Eu esqueci de usar o meu ring light hoje, só agora que lembrei, mas no próximo vídeo eu já venho fazer isso, já venho usando o meu ring light novo, estreado, né, que essa é uma das novidades e upgrades que eu consegui fazer nesse meio tempo de criação de conteúdo, que inclusive é muito importante você ter um bom upgrade, você ter um bom celular, que não te faça passar estresse. E essas são as coisas para mim. Eu não vejo ninguém como meu concorrente. Eu não vejo... Eu não tô aqui para competir, eu tô aqui para criar meu conteúdo, fazer meu trabalho certo, fazer as coisas direitinho. Como eu disse, mesmo que um dia eu mude a minha de profissão, pode ser que mude o jeito que eu posto o conteúdo, eu não sei. Vamos seguindo com essas coisas, com essa... Deixar a vida me levar, mas eu tô muito feliz por ter chegado a esses 4 anos criando conteúdo. Vale a pena? Vale. Mas, como eu disse, tenha muita paciência, dedicação. Não vai esperando fama. É um trabalho árduo e leva tempo. E é isso. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Este foi o vídeo especial a respeito dos 4 anos criando conteúdo. Um pouquinho do meu background como fã, né? Como eu comecei com as redes sociais, como eu criei edições, né? Eu já fui até administradora de página de Facebook, de grupo do Facebook, e ganhei experiência. É só você ir correr atrás e aprender, porque tudo é questão de aprendizado. Você pode, assim, todo conhecimento é válido, seja você estando numa faculdade, ou um curso, ou YouTube, o que for. Corre atrás, faz acontecer, estude e faça as coisas de uma maneira assim que vale a pena para você. Não se pressione muito para você gerar números, leva tempo, tenha paciência, bastante paciência. Não fica olhando muito o conteúdo do vizinho, né? Onde a grama do vizinho está sempre mais verde, não. Verde é onde você mais rega, né? Foque no seu e siga em frente. E curta, comenta e compartilha este vídeo. Até o próximo vídeo. E feliz 4 anos de canal do... Aliás, feliz 4 anos da minha conta do meu Instagram. Obrigada, onde tudo começou. Eu agradeço demais pelas curtidas, compartilhadas que deu por lá. E é isso. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Nos vemos em outubro. E tem projeto novo, surpresa nova chegando em outubro. Tchauzinho!